a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja super abundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Então, queridos, já estamos há mais de uma semana sem o nosso encontro. Desde a quarta-feira da outra semana, né? Que eu fui acometida pelo Covid, né? Peguei de uma colega de trabalho e foi em questão de uns minutinhos, segundinhos, que na sala de lanche, onde a gente costuma tomar um cafezinho rápido, e o pessoal faz lanche, que eu estive em contato com a colega e, como se diz, e eu só ouvia nesse tempo todo o pastor João dizendo assim: todo cuidado é pouco. E eu pensava, nossa, mas eu uso máscara 95 quando eu vou a mercados, quando eu vou a qualquer lugar onde tem pessoas, eu não saio sem a máscara 95. Do meu trabalho eu uso direto N95, né? Mas como os especialistas têm dito, que essa variante do Covid, ela é muito mais agressiva na contaminação. E eu pensei até que eu estava gripada, porque a última vez que eu tinha pegado gripe foi 2015, fazem praticamente 7 anos, né? Só que eu descobri que não era gripe, porque eu quando tenho gripe, um dia espirrando, no segundo coriza e no terceiro não tem mais nada. Sempre foi assim. E aí no terceiro dia eu continuava com sintomas esquisitos, a garganta começou a queimar, né? Eu brincava, eu dizia assim, olha, parece que tem uma troquez, não sei se você sabe o que é troquez, mas os homens normalmente sabem, que é um negócio de arrancar comprido assim, que a gente arranca pregos, coisas assim. Parecia que tinha uma troquez daquelas quente, incandescente, nas amígdalas, aquilo queimava. E me lembrou muito quando eu tive sarampo, há muitos anos atrás, quando o meu filho do meio teve sarampo, que naquela época os bebês eram vacinados quando tinham 9 meses para o sarampo. Não sei como é que está hoje. E ele não tinha ainda chegado aos 9 meses, não tinha chegado a data de fazer a vacina nele, e ele pegou sarampo na creche. E eu peguei sarampo dele, como no meu tempo não tinha vacina, e eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu fiquei terrivelmente mal, que eu não conseguia engolir. A minha garganta ficou que nem agora, que me lembrou muito. Ela ficava assim, ó, pegando fogo, né? Muito irritada, e de vez em quando dava umas agulhadas assim, ui, coisa horrível. Aí eu brincava, né, que os meus ouvidos pareciam 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico, né? Era um blum em cada ouvido, de vez em quando umas agulhadas nos ouvidos. E um cansaço muito grande, além da coriza e etc. E então, no dia 22, que já era o terceiro dia da aparente gripe, não acordei sem nada, vou fazer o teste. Aí deu positivo. Eu fiz um autoteste, né? E aí no outro dia eu repeti o teste de novo. Aí foi muito engraçado, ele tem alguns minutos, mas no momento que foi pingado o antídoto, já saiu colorindo tudo, né? E ainda bem que eu estava, quando eu sentia muita gripe, entre aspas, eu, dentro da minha casa, eu passei a usar daí a máscara N95, né? Eu não queria passar para as minhas filhas. E este ano nós tínhamos combinado, todo mundo, desde que o meu filho Max veio de Minas para o Rio Grande do Sul, no primeiro ano que ele veio, em 2020, ele ia fazer um ano que estava aqui, se eu não me engano, então tínhamos combinado de todo mundo, de toda a família, ir até Rio Grande para passarmos o ano novo. E aí o que aconteceu? Eles pegaram o Covid, meu filho, minha nora e minha neta. E aí foi tudo cancelado. E passou todos esses anos novamente, então estamos em 2022, tudo combinado para passarmos o
Aí eu disse para minhas duas filhas, vocês vão, que daí eu vou esperar para dar uma melhoradinha, daí eu vou com o Fabrício. Só que daí eu pensei, eu não vou, estou muito cansada. Aí como não tinha nada na geladeira, que a gente ia viajar, precisei ir até o mercado, aí estava com 500 coisas no osso. Comprei frutas, comprei melancia, pêssego, maçã, que ela é muito boa por causa dos eletrólitos. Não senti gosto de nada, tudo tem um gosto em comum, dois gostos, azedo e amargo. Perdi alguns quilos, né? Porque não tinha vontade de comer nada. Eu ainda como como se diz, porque eu sei que a gente precisa comer, porque eu não tenho fome. E é muito ruim não sentir cheiro e gosto, né? Nessas horas, não reclamo mais do meu nariz. Bom, queridos, então, daí eu disse pro meu filho, olha, eu vou ficar por aqui, que as gurias não estão aí, eu posso ficar tranquila dentro de casa, né? Aí meu filho disse, não, mãe, não, nós vamos ficar aqui então. Eu disse, mas tá todo mundo, né, combinando para ir juntos. Bom, aí a gente chegou numa conclusão, então, que a minha nora e a minha netinha foram de um carro, e o meu filho, né, foi com máscara 95, e eu com duas máscaras 95, com as janelas tudo abertas, fomos até Rio Grande. E vou contar uma coisa para vocês, estava tão quente, sem poder ligar o ar-condicionado, aquela ventania quente. Eu cheguei muito cansada, extremamente cansada, né? E é engraçado que dá um cansaço muito extremo na gente. Depois do almoço, me dá uma canseira, acho que vou descansar um pouquinho. Os últimos dias acordei às 8 da noite, às 7 e pouco, às 19h30 da noite, direto, dormindo assim, ó. Bom. E nesses dias, então, é muito ruim tu não poder fazer nada, ficar cansada, é uma coisa chata isso. Eu não estou acostumada com isso, eu sou uma pessoa sempre animada, está sempre animada, não me cansa olha, não tem muito o que me cansa, né? Mas, como se diz, como a gente está abatida fisicamente com algum vírus, alguma coisa, realmente baixa tudo. Né? Mas, como eu disse para vocês, eu ficava sempre lembrando da palavra do pastor João, todo cuidado é pouco. E eu fiquei analisando quais foram o cuidado, qual foi a falta de cuidado que eu tive. Aí eu lembrei, né, que foi na sala de lanche e tínhamos uma colega que estava com suspeita, mas ela não tinha ainda feito a coleta. Faltando gente aos montes, teve vários colegas que também tiveram Covid. Mas glória a Deus, né? Amanhã, do dia 22 até hoje, amanhã eu retorno ao meu trabalho, né? E como disse a médica, distúrbio na pressão arterial, ela se destrambelha, fica muito alta ou muito baixa, né? No meu caso, alta. E esse cansaço também, a falta de paladar e de olfato também faz parte desse tempo. Aí eu ficava dizendo, imagine que as pessoas dizem que isso é uma gripe. É uma gripezinha. Só se for uma gripe do quinto dos infernos, né? Porque isso não é gripe, nem aqui nem na China. Né? Nunca foi, nunca será uma gripe. Então é uma coisa muito desagradável. E a gente sabe que vai aumentar bastante, principalmente agora nas festas. Então, colegas, amados irmãos, se vocês tiverem algum sintoma de gripe, alguma coriza do nada, usem máscara e testem, tá? E não se assustem. E se alimentem bastante, mesmo sem vontade, sem fome, sem nada, se alimentem bastante, porque o organismo precisa se recuperar. Amém? Então, vamos orar. Eu quero, antes disso, agradecer todas as orações e as intercessões dos irmãos, que elas sempre são muito bem-vindas. As orações, amados, é o bálsamo. As orações é o antídoto, é o antitérmico, é a vitamina do cristão. Então, eu agradeço que Jesus ricamente abençoe
todos, e o Senhor abençoe grandemente a vida de cada irmão que tem orado, né? Orado pela minha vida, pela minha família e por todos os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Então vamos orar. Glorioso Deus, toda a honra, glória e louvor somente a Ti, Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti, desde o dia 1º de janeiro, desde o dia 30 de dezembro do ano passado, até o dia de hoje, em nome de Jesus. Apaga todas as nossas transgressões, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor não está com os ouvidos tapados para ouvir o clamor da sua noiva. Obrigada, Senhor, porque Tu tens ouvido, Senhor. Tu tens ouvido, Tu tens estado atento ao clamor do Teu povo, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos Teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar este lugar aqui, Senhor. Hoje nós estamos na escola, porque deu um problema na rede elétrica no meu bairro, estávamos sem luz, então resolvemos vir até a escola para poder fazer, por isso, amados, que nós nos atrasamos, né? Mas era importante que hoje nós fizéssemos esse encontro com Jesus. Amém? Senhor, os Teus arcanjos e anjos se Te guarda a minha casa, a casa dos meus vizinhos, dos meus irmãos em Cristo, espalhado por todo o Brasil, por toda a América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, desde todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, Senhor, toda a Europa, Senhor. Toda a Ásia, Senhor, em nome de Jesus. Guarda e livra os Teus filhos, Senhor, das astutas ciladas do maligno, em nome de Jesus. Senhor, visita os enfermos, visita aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão nas suas casas, Senhor. Injeta todas as vitaminas necessárias nas suas veias, Senhor, nas suas medulas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa noite, nós não queremos pedir, nós queremos Te agradecer, Senhor. Porque passamos um ano inteiro Te pedindo todos os dias, não sei quantas mil vezes ao dia, Senhor. Nós queremos Te agradecer, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela casa, pelo trabalho, pela nossa família, Senhor, pelos bens, pela saúde, Senhor, pelos mantimentos, pelos víveres, Senhor, que não tem faltado nada nas nossas casas, Senhor. Obrigada, Senhor, te agradecemos pela porta de emprego que Tu abriu aos Teus filhos e que Tu ainda está abrindo, Senhor. Te agradecemos pelos grandes livramentos, te agradecemos, Senhor, por todos os alunos, Senhor, todas as vagas preenchidas nessa escola, Senhor, em nome de Jesus, e seja amarrado todo demônio, todo espírito contrário à palavra do Senhor, que tem se levantado contra este lugar, contra a minha vida, a vida da Michele, da Helena, do Fabrício, da Cris, da Joana, do Max, da Jennifer, da Nathalie. Vai dizendo aí, amados, o nome dos teus familiares. Seja amarrado e desfeito toda obra maligna, todo levante do diabo, Satanás, contra a minha família. Diz nome por nome da tua família, em nome de Jesus. Oh, Senhor, visita a irmã Maria, Senhor, cobre ela com o Teu sangue, injeta nas suas veias todas as vitaminas necessárias, que ela seja fortalecida em Ti, derrama do Teu óleo de alegria sobre toda a carne, Senhor, em nome de Jesus. Sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito, Senhor, e derrama da porção dobrada para realizarmos sinais, prodígios,
maravilhas em teu nome, em nome de Jesus. Seja amarrado todo espírito de violência, de transtorno, de confusão, todo espírito, Senhor, como é que se chama? De transtorno, Senhor, que estão em vários lugares, as pessoas estão nas ruas reivindicando, muitas vezes não sabem muito bem o que, Senhor. Que seja desfeito todo esse transtorno, Senhor. Cobre a cada um com o teu sangue, Senhor. Coloca todos, Senhor, alinhados com o teu Santo Espírito e livra-os de todo mal, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. Tem misericórdia deste povo que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, em nome de Jesus. Queremos te agradecer nesta noite, queremos te louvar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Neste momento, se você não tiver a música que vai ser cantada, louve, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito neste ano, pelas misericórdias, pelo zelo, pelo cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, manda para alguém, para um parente, para um amigo, manda para o grupo das famílias este culto. Manda lá, compartilha, dá um like. Vamos agitar. Enquanto eu tomo aqui esse chazinho aqui, você vai compartilhando aí. Então, eu quero, queridos, que essa semana ainda, que amanhã ainda, você tira um tempinho, ou essa semana, tá? E você escreva o teu testemunho daquilo que o Senhor fez este ano na sua vida. Desde o início de janeiro até dia 31 de dezembro de 2022, as coisas tremendas, os livramentos, as coisas que o Senhor fez na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. E se alguém quiser gravar um pequeno vídeo, como é que a gente faz para mandar pra gente? Bota no Telegram. Vídeo dá para botar no Telegram? Dá para botar no Telegram. Ah, tá. Então, eu acho. Vamos descobrir para ver se dá para botar no Telegram, tá? Para nós podermos compartilhar. Porque, amados, os nossos testemunhos contagiam muita gente. Às vezes, acontece alguma coisa com a gente e a gente lembra lá que com o fulano lá, com o irmão, com a irmã X, aconteceu a mesma coisa e ele orou de tal forma. E a gente vai lá que, Senhor, assim como tu fez assim como tu fizeste na vida do irmão fulano, da irmã ciclana, faz comigo também. Amém? Glória a Deus, queridos. Então não esqueçam, compartilha aí no grupo da tua família, do condomínio, dos amigos, não importa. Porque nós temos muito para agradecer a Deus. Os que conhecem Jesus e os que não conhecem. Porque todo mundo, amados, usufrui do sol. Todos nós que estamos aqui neste planeta usufruímos das bênçãos do Senhor. Das bênçãos da morte, do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo não o tendo como seu Senhor da sua vida. Porque nós usufruímos das bênçãos. Porque a palavra do Senhor Deus disse a Abraão, que através de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Sabemos também que isso se cumpre, né, até os dias de hoje, através de Jesus. Então nós, só pelo fato de você, ainda que você seja o único convertido no teu trabalho, faz diferença. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Não importa se é um palito de fósforo, um isqueiro, uma vela, uma lâmpada incandescente. Luz
Imagine a luz do Senhor. Imagine a luz do Espírito Santo de Deus que resplandece sobre as nossas vidas. De dentro para fora, que resplandece em nós. Se nós pudéssemos tirar uma foto nossa, não sei de que jeito, pudéssemos, que o Senhor possa abrir a visão espiritual para o mundo espiritual positivo, para você ver o resplendor de glória, aquela luz que fica à nossa volta. Amém, irmãs? Então, eu quero que você pegue um lápis, um papel, uma caneta agora, e esses dias foram dias de bastante meditação aqui, de pensar, ouvir o Senhor, ficar ali ouvindo, né? Ficar ruminando as coisas do Senhor. Então, queridos, eu não interagi muito, porque estava um pouco difícil de fazer isso, mas quero dizer para vocês uma coisa. A partir do dia 1º, tem algumas pessoas que estão viajando. A partir do dia 1º, você unge as suas portas da entrada e dos fundos por 21 dias novamente. Foi uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que no início do ano a gente faz isso. E eu quero fazer uma pergunta. Se todos aqueles irmãos, tá? Você não precisa me responder nada, porque para mim você não precisa responder. Se todos aqueles que colocaram seus nomes lá no início, na metade do ano, para fazer aquele jejum e declarar os escudos da palavra, se estão sendo fiéis, se estão mantendo, porque eu tive a impressão que isso não estava acontecendo, que já não é mais 60 e poucas pessoas no dia, já não sei quantos tem. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso, tá? Porque se eu posso jejuar todos os dias, todas as manhãs, todos os dias por vocês, vocês podem jejuar um dia por vocês próprios e pelos irmãos. Amém? Então, queridos, outra coisa. Tem os escudos gravados. A partir de ontem, não lembro o dia que eu pedi para colocarem, então comece a colocar. Pode ser no início da manhã, pode ser enquanto você se acorda, enquanto você estiver indo para o trabalho, coloca. E vai orando, vai orando. Quem ora em línguas, ora em línguas, e quem não ora em línguas vai orando no Senhor e vai acompanhando. Vamos fazer isso, amados, por 30 dias, até o fim do mês, do dia 1º até o fim do mês. Porque o escudo da palavra do Senhor, a gente estabelece ela sobre as nossas casas, nossas famílias, os nossos bens, a nossa saúde, tudo que é relacionado conosco. E assim como é um escudo para nós, é um decreto de juízo contra os nossos inimigos espirituais, os inimigos do Senhor. Amém? E a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Escreva isso. A minha pode até falhar, mas a do Senhor jamais falha. Então não se esqueça, queridos. Pega o olhinho, o azeite de oliva, quebra toda a consagração do nome que possa haver, consagre na autoridade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu consagro esse óleo de oliva, esse azeite de oliva a Jesus Cristo de Nazaré, que seja purificado e santificado para ungir os enfermos, para consagrar em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, não esqueça. Várias pessoas estão dizendo que estão firmes. Glória a Deus. E permaneçam, amados. Permaneçam firmes. Não deixem de orar os escudos. E assim, eu fiquei prestando atenção nesses últimos dias, que como eu não trabalhei, fiquei lendo lendo os pedidos de oração e vendo o que o Senhor estava me mostrando de cada pedido, de cada pessoa. Então assim, não esqueçam, toda autoridade, repete aí, toda autoridade me foi dada no nome de Jesus. Toda autoridade, não é meia autoridade. Então, amados, nós precisamos nos indignar, repreender, xingar o raio do capeta com a palavra do Senhor, mandar para ir para o abismo.
até que você veja mudança. Se você não sabe de onde está vindo o ataque, você ergue a mão e diz: Senhor, eu não sei de onde está vindo isso, mas tu sabe. Dá ordens aos teus arcanos, já ir até o local do arraial do inimigo e haja destruição no arraial do inimigo. Que esses demônios sejam tudo levados para o abismo em nome de Jesus. Cobre-me com o teu sangue. E mais branco do que a neve seremos, porque o branco da neve, amados, é algo que dói o olho, porque lembra pureza. E a pessoa que escreveu, ela não devia conhecer algo mais branco do que a neve quando bate o sol. Vocês já imaginaram? Eu nunca vi neve suficiente para isso. Mas a gente assiste nos filmes, né? E a gente percebe que é algo muito extraordinário. E a brancura, a pureza de Deus é algo muito maior, muito mais poderoso. Então, amados, não esqueçam quem nós somos, quem tu é em Cristo Jesus. Não fui eu que te chamei, não foi você que quis vir para Jesus. Lembra que foi o Senhor que te chamou, o Senhor que te escolheu. Isso é maravilhoso. Olha, Ele nos escolheu quando nós éramos um lodo. Nós estávamos lá tudo na mixórdia do pecado. Mas o Senhor, na sua misericórdia, nos chamou e nos escolheu. Ele nos amou primeiro, queridos. Então, não jogue esse amor fora, não jogue a salvação fora, sabe? Ore, e se tem alguma coisa na tua vida que ainda não mudou, fique ali: Senhor, eu repreendo, eu rejeito isso, porque a tua palavra diz que eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu quero declarar que o meu esposo é abençoado, que a minha esposa é abençoada, que os meus filhos são abençoados, são tementes ao Senhor, porque toda a minha geração, a minha descendência, eu consagrei ao Senhor, a Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Então não se esqueçam, ungir a partir do dia 1º. Se você não estiver na sua casa, tudo bem. Quando você chegar das férias, chegar na sua casa, unge a porta da frente, a porta dos fundos, declarando o Salmo 23. Não se esqueça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E outra coisa, o Senhor me mostrava assim que a gente precisa louvar o nome dele. Normalmente o inimigo faz um ataque e a gente faz assim, ó. Pai, olhem por mim, me ajudem aqui, ó, eu estou sendo atacado. Então a gente tem que fazer assim, está repreendido em nome de Jesus. Sejam dissipados os meus inimigos, que o fogo e o resplendor da glória do Senhor passe em cada peça da minha casa, no teto, no telhado, nas paredes, na rede de esgoto, na rede elétrica, na rede de internet, tudo. Cada milímetro, centímetro, metro quadrado da minha casa, do meu apartamento, seja varrido com o fogo do Espírito de Deus e queimado todo o restolho de guerra, tudo que não vem do Senhor. Cobre-me com o teu sangue, a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Que nós sejamos lavados e remidos no sangue de Jesus. E eu decido a resistir ao inimigo no nome de Jesus. E declaro que eu me fortaleço e eu me levanto na autoridade do nome que é sobre todos os nomes. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu sou filha. Eu sou filho, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida e eu não abro mão disso. Ser forte e corajoso, não se encolha, se levante. Lembre disso, não receba as pedradas do inimigo, se levante, no nome de Jesus. Porque o Senhor designou anjos e arcanjos ao nosso redor para nos servir. Agora, se eu me encolho, como é que Ele vai me servir? Porque eles recebem ordens. Eu preciso, Senhor, em nome de Jesus, dar ordem. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, dá ordens aos teus anjos ao meu respeito, aos teus arcanjos ao nosso respeito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que este ano seja um ano do transbordar do Espírito Santo de Deus. Que
que este ano seja um ano não mais que você venha usufruir. Quando você sentir algum ataque, vai lá, bota um louvor no mais alto que tu puder e peça oração e comece a adorar o Senhor. Comece a declarar a palavra do Senhor. Te indigne com isso. Não fique assim. Amém, amados? Amém? Amém. E eu quero te dizer, como eu estava falando antes, nós tínhamos planejado estar lá junto, família reunida, né? E aí, de repente, parece que tudo tinha melado. Mas nós nos reunimos, né, com todo cuidado, fizemos lá como é que se diz, a janta, o almoço, tudo ao ar livre, lá junto na piscina. Eu fiquei no kitnet lá embaixo. Por quê? Porque a gente precisa vigiar, porque a gente não pode passar essas pragas para ninguém, porque isso aí, meu filho, isso é coisa dos quintos dos infernos. Mas glória a Deus que o Senhor, o nosso Criador, fez um corpo inteligente. Não precisa dizer para o nosso DNA, não precisa dizer para a nossa medula produzir sangue em excelência, para o nosso sistema imunológico ser restaurado. Então, se alimente bem, evite muitos doces, muitas coisas gordurantes, não. Coma bastante fruta, verduras, legumes, essas coisas fazem muito bem, são comidas vivas que fortalecem o nosso organismo. E amados, olha, se tiver alguém com o nariz escorrendo, pensa o seguinte: não é inverno para ter gripe, então pode muito bem ser Covid. Então vigiem, cuidem das crianças, cuidem dos idosos, cuidem das gestantes, amados, em nome de Jesus. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, diz assim. Eu não sei se eu estou falando muito alto, porque eu ainda estou meio... Tá alto. Os meus ouvidos estão meio... Tipo assim, o Oceano Atlântico, o Pacífico aqui está começando, ainda não chegou no nível. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão, junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos nos homens, e em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. E é interessante que algumas vezes a gente vê em alguns lugares aquelas pessoas orando, coisa mais linda, mas é sempre igual, né? Parecia, meu Deus, parecia que botava lá, start lá, e é sempre a mesma coisa. Mas era muito bonito, era tão bonito de ouvir, mas as orações devem ser vivas, amados. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, eu lembro que o pastor João Carlos sempre nos ensinou: pede uma vez, depois começa a agradecer. Começa a agradecer, deve se receber. Amém? Portanto, vós orareis assim. Gente, isso aqui é algo muito extraordinário, é tão simples, mas aí aqui diz tudo. Olha o que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. É verdade, amados. É tão comum eu fazer jejum todos os dias que ninguém percebe. Eu já me acostumei. E quando eu fiz o jejum de Esther, agora não faz muito tempo, gente, eu disse para minha filha, foi o jejum mais tranquilo de fazer dos últimos anos. Podia dar continuidade, mas a gente não pode ficar mais que 3 dias sem tomar água, né? Ainda que alimento até pode ficar um pouco mais, mas sem água não dá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amados, aqui muitas vezes as pessoas têm às vezes há uma confusão nesta palavra. Às vezes as pessoas acham que se você ter dinheiro é pecado. Não é pecado. Pecado é ter amor ao dinheiro. Sabe? Você tem aquele amor ao dinheiro, sabe? Tem gente que não come um ovo para não botar a casca fora, né? Miserável. São pessoas que têm dinheiro, mas vivem como miseráveis. E aquele, olha, rico é aquele que não tem, vamos dizer assim, mas ele, eu quero dizer assim, não é que não tenha. O que ele tem, ele divide. E todo aquele que divide é próspero. Sabe? Quem divide o que não tem ou o pouco que tem é uma pessoa próspera. Nunca lhe falta nada. Porque é dando que se recebe. É dividindo que se multiplica. Tá? A luz e as trevas. Hoje ainda a gente comentou que cada vez que a gente lembra de uma pessoa, eu sempre digo a mesma coisa para minha filha, né? E ela sempre se lembra. Quando a gente lembra de uma pessoa, eu sempre digo, pois é, né? Tu lembra que eu olhava para aqueles olhos e dizia que tinha alguma coisa estranha. Aquele olhar, aquele brilho lá, Não era do Espírito Santo. Não era brilho do Espírito Santo. E realmente, todas as pessoas que Deus me mostrou, esse brilho, que não é um brilho do Espírito Santo, é um outro brilho, é o brilho do espírito de sedução, acontecem coisas ruins. Então, amados, cuidado, tá? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Amados, às vezes a gente olha para uma pessoa, ela está bem arrumada, bem vestida, mas os olhos, às vezes eu digo assim, tem 500 lá naquele olho. Eu digo assim, que tem mais uns 200 naqueles olhos, ele olhando por aquela janela. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, misericórdia. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro.
Não podeis servir a Deus e às riquezas, ao amor às riquezas, ao amor ao poder. Porque quem promete riquezas e isso e aquilo, Deus diz que nós seremos prósperos, né? Mas o diabo tenta sempre persuadir as pessoas. Se tu largares isso, eu te dou aquilo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Amados, os lírios dos campos são as coisas mais lindas que existem. Tanto os brancos, os rosas, os amarelos, gente, eles são a coisa mais linda. E todas as vezes que eu vejo os lírios, eu me lembro dessa passagem. E considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É verdade, são belíssimos. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, amados, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, quando Deus está no negócio, Ele te abençoa. Ele vai te abençoando. Às vezes a gente falha e aí parece que a bênção para. Por quê? Porque nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Se tu tem um chamado, amado, não deixe, não bota no armário, não congele, porque o dom é do Senhor. Não enterre o talento, não enterre os dons, use-os para o reino do Senhor. Porque à medida que tu vai usando, o Senhor vai te abençoando e vai te acrescentando todas as coisas. O reino e a sua justiça e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgar sereis julgados. E com a medida que tiveres medido, vos medirão também. É muito interessante que a gente tem um ditado no mundo que diz assim, que a gente julga os outros por si próprio, pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa. E aqui, amados, vamos continuar aqui. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos devorem ou dilacerem. Que porcos e que cães são esses? Hoje estão com o Senhor, daqui a pouco vão lá, se enlameiam no lodo novamente, e assim vão. E aí, olha o que diz aqui. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Amados, que nós possamos pregar, falar do amor de Cristo para ovelhas do Senhor. Não importa, ou aqueles que ainda serão. Eu sempre digo, Senhor, eu não quero perder tempo com quem não quer nada contigo, com quem é religioso,
Religioso é tão cheio de soberba, mas ele sabe tanto da Bíblia, está tudo decorado aqui. Mas aqui, nada. A vida deles, se tu olhar a vida, a gente tem vergonha. Então, não seja religioso, seja ovelha do Senhor. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. E aqui, amados, diz algo que eu tenho me chamado. Ontem ainda nas nossas orações da noite, eu estava conversando e disse, tem alguma coisa errada. Aqui diz assim, os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então está dizendo que aqui, ó, que falsos profetas vão sempre produzir frutos maus? É isso que está dizendo aqui? É isso que está dizendo aqui, queridos? O que diz aí na tua Bíblia? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amados, no sermão, tudo que nós vemos aqui é o sermão da montanha, é o sermão do monte, é as bem-aventuranças. Isso aqui foram 3 dias que Jesus ensinava aquele povo. E a gente sabe o que aconteceu depois, né? Então, amados, muito cuidado com falsos profetas. Se a criatura lá já profetizou 500 coisas lá, não sei quantas que aconteceu e outras que não. Por favor, você não precisa disso. O Senhor, amados, que nem agora eu vi aí uma que disseram que
que o grande avivamento seria, o sinal seria a morte do rei Pelé. Oh, que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia. Quando que na realidade o que o Senhor tem falado é que o avivamento ele pode começar agora na minha vida e na tua vida. Vai depender única e exclusivamente do quanto você se voltar dos seus maus caminhos, do quanto tu buscar o Senhor, porque o Senhor quer nos encher 7 vezes mais com todos os dons espirituais, com todos, muito mais, que é necessário para este tempo do fim, queridos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, não ficar esperando isso, esperando aquilo. E nós nem sabemos a quem, a gente sabe que no passado o Pelé foi casado com uma mulher que ela era cristã. A gente não sabe se ele é cristão, se não é, que seja, né? Tomara que tenha sido salvo, nós não sabemos, né? Mas eu espero que, como a gente sempre deseja isso para todo mundo, né? Mas, amados, o avivamento não é para daqui, não sei quando aquilo ou aquilo outro acontecer. É para agora. O Senhor tem a porção dobrada do Espírito Santo dele para derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. E não é para o ano passado, é para hoje, é para amanhã. Ele tem pressa, queridos. Porque isso se faz necessário. Se faz necessário os sinais, os prodígios, as maravilhas para que o mundo veja que é chegado o reino de Deus. Que o reino de Deus, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Novas criaturas, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo. Em nome de Jesus. Então, amados, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Nós temos que declarar quem nós somos em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu seguir os mandamentos do Senhor, todas as bênçãos seguirão aos que creem. Os sinais, os prodígios, tudo acontecerá. Porque esses sinais seguirão aos que creem. Amém? Então, queridos, busque cada dia mais, elimine as porcarias, elimine mas aquele irmão tem uma palavra tão bonita, ele sabe tanto, é verdade, mas de que adianta a sabedoria humana? Nós necessitamos da sabedoria do Senhor, nós necessitamos do discernimento de espíritos, que isso se faz muito necessário, queridos. Nós necessitamos de todos os dons espirituais. Eu lembro que o pastor João Carlos diz, vamos pedir, nós podemos pedir todos os dons espirituais, que o Senhor nos capacite a cada manhã, né? E obrigado, Senhor, pelos dons que Tu tem nos dado e por muitos outros que ainda nos dará. Te agradecemos pelo derramar e o transbordar do Teu Santo Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se preparem, amados. Nesses dias, nos dias de jejum, tire um tempo para você louvar o Senhor. Sabe? Bote um louvor lá. Se você não está trabalhando, se você está em casa, se você está de férias, no tempo que tu vai orar, bote um louvor e ore em línguas, e adore o Senhor, e exalte o nome dele, declare os escudos da palavra de Deus, sabe? Aqueles que oram em línguas, botem lá os escudos onde eu estou orando, e você fica orando ali, buscando o Senhor, se derramando diante do Senhor, orando nas línguas celestiais, que o Senhor vai te renovar, porque é no exercício dos dons que o Senhor vai nos capacitando mais e mais, queridos. Mais e mais. O Senhor tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, pense sobre tudo isso que eu falei, que o Senhor colocou no meu coração, nesses dias que eu tenho orado, falado com o Senhor, como se diz, tenho estado, como se diz, ruminando as coisas, as impressões que o Senhor tem me dado. Então, amados,
não deixe para amanhã. Começa hoje. Hoje é penúltimo dia do ano. Amanhã é o último dia do ano. Mas não esqueça mais que o ano de 2022 foi um ano de bênção. Foi um ano abençoado. Muitas coisas aconteceram, mas o Senhor tem livrado a sua noiva. Nada, absolutamente nada foi que aconteceu neste ano foi novidade. Porque o Senhor não faz nada na terra sem antes mostrar aos seus servos, os profetas. Em novembro do ano passado, amados, o Senhor nos falou da guerra que iniciou em fevereiro deste ano. O Senhor nos falou sobre a Europa, o Senhor falou sobre a crise econômica do mundo, o Senhor nos falou da crise energética, o Senhor nos falou da crise política, da crise moral. Amados, o Senhor fala todos os dias. Então, quando você recebe pela manhã as orações, se você pode ir lá no teu WhatsApp ou no Telegram, faz lá como se diz, cria lá um link para você poder mandar só essas palavras. Só as palavras, as interpretações, as orações, as interpretações. Para quê? Para que às vezes, um dia que você não está bem, você vai e fica ouvindo, fica lendo, e isso vai renovando, vai trazendo a lembrança, a memória, as promessas de Deus. Aquilo que o Senhor já falou para cada um de nós. Amém, amados? Então, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, que se fortaleça no Senhor cada dia mais e nós continuamos firmes no Senhor. Agradeço muitíssimo e que Jesus ricamente os recompense, todo aquele que orou pela minha vida, pela restauração da minha saúde, em nome de Jesus. Agradeço de todo o coração. Então vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E no dia 31, amanhã, quando você estiver com a sua família, tire um momento lá de agradecimento. Você pede, você posso dar uma palavra? Mesmo que se reúne com aqueles que ainda não têm Jesus, e você agradeça ao Senhor, agradecer a Deus, nós queremos te agradecer por tudo que tu nos abençoou, pelos livramentos que nós nem soubemos, daqueles que nós vimos e daqueles que nós nem vimos, mas já te agradecemos. Abençoa o ano que está terminando e abençoa o ano que está começando, Senhor. Abençoa as nossas vidas, guarda os nossos irmãos em Cristo, espalhado pelo Brasil, pelos 4 cantos deste planeta, em nome de Jesus. Que Jesus ricamente te abençoe. Aquele que estiver enfermo, seja radicalmente curado, sejam abençoados, que os anjos e arcanjos do Senhor visitem aos hospitais, abençoa aqueles que estão trabalhando nos hospitais, que estão de plantão para cuidar dos enfermos, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, que Jesus ricamente abençoe a cada um, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados? Então, queridos, fiquem na paz do Senhor. Boa noite a todos, no nome de Jesus. Até o ano que vem. E até o ano que vem.